Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para rumarmos um pouco a norte, até à Ucrânia, onde depois da semana que o embaixador já comentou, em que a Presidente da Comissão fez aquele ato teatral que foi a visita a Kiev, passou mais uma semana em que basicamente passou-se muito pouca coisa. Como é que vê a questão da guerra na Ucrânia, embaixador? Nós já tínhamos aqui falado enfim, toda a comunidade internacional mais ou menos estava já preparada para isto, para que o inverno fosse ter um efeito, eu não diria apaziguador, mas um efeito de alteração naquilo que era o funcionamento da guerra. E é verdade que a guerra, de certa maneira, trouxe para já uma travagem. Nós já não nos lembramos da expressão, mas utilizavam-la aqui muito durante semanas, da chamada contraofensiva ucraniana. A contraofensiva ucraniana era aquilo que a Ucrânia tinha que fazer, no sentido de mostrar aos seus parceiros, àqueles que estavam a municiá-la e a dar-lhe material, que estava disponível para fazer uma ação, digamos, de tentativa de entrada naquilo que eram as defesas russas criadas no sul e no leste do território. A Ucrânia fez isso com coragem e com determinação, não talvez com o sucesso que o mundo ocidental quereria e que ela própria naturalmente desejava, com grandes custos humanos. A Ucrânia está a pagar um preço monumental em termos humanos, mas a Rússia, ao acreditar naquilo que são os serviços de intelligence internacionais, estavam a pagar talvez um preço maior, embora relativamente se calhar não maior, porque a Rússia é um país muito maior e naturalmente tem mais soldados, e acaba por não pagar, digamos, o preço que a Ucrânia paga em termos da sua própria juventude. E é preciso percebermos que há setores ucranianos que estão devastados e há uma preocupação grande sobre o próprio futuro da Ucrânia em termos de etários mesmo. E por isso mesmo, o que se está a passar neste momento é o chamado empate, no fundo. Há setores em que os russos parecem estar a ter alguma ofensiva, nas zonas de Bakhmut, de Advitka, de Kupiansk. Há uma noção de que os russos estão a fazer uma ofensiva cara, do seu ponto de vista, volto a dizer, do preço humano desta ofensiva. Os ucranianos estão a procurar, digamos, aguentar o inverno. Já se percebeu agora pelas declarações de Joseph Borrell que a União Europeia não consegue dar até março as munições que a Ucrânia pretendia. A capacidade que as fábricas de material de guerra na União Europeia têm para alimentar o esforço da Ucrânia é limitada. E não é tão grande quanto desejaria. É preciso percebermos uma coisa: o mundo estava em paz relativa há muitos anos. Não tinha uma guerra destas dimensões para alimentar. E por isso mesmo os arsenais e as munições estavam, digamos, a um nível de guerra, a um nível de paz. E portanto, neste momento, há um esforço no sentido de reativar a máquina industrial de guerra, mas ela ainda não está ao nível daquilo que é o gasto diário que a guerra da Ucrânia tem justificado. Por outro lado, também nós sabemos que na Rússia a própria economia e a própria indústria se transformou ao longo do último ano, no sentido de se concentrar no apoio à guerra na Ucrânia, com consequências óbvias sobre, digamos, a própria sanidade da economia russa, que contrariamente a alguns propagandistas não está tão boa quanto isso. A Rússia não está nos seus melhores dias, embora, vale a pena dizer, os impactos sobre a Rússia desta guerra, os impactos em termos dos efeitos das sanções, fossem, eu diria, muito inferiores àqueles que o Ocidente pensava que a Rússia ia ter. E, portanto, a Rússia, de certa maneira, resistiu bem a esta guerra. Não resta saber e esta é a esperança americana, ao ouvir alguns teóricos americanos, se a Rússia não poderá, a prazo, acabar por claudicar, ou pelo menos diminuir esta capacidade de resistência da sua própria economia, sem pôr em causa a vida normal dos seus cidadãos, que já está muito limitada. Agora, ao que parece, a Google iria ser proibida de atuar na Rússia. Eu presumo que para um cidadão russo da classe média, que com o fim do comunismo viu
espécie de normalização da vida interna, as lojas terem produtos, as coisas poderem ser acessíveis, as viagens serem normais, de repente entrar numa economia de guerra e perceber que o seu país é uma coisa já muito diferente daquilo que era há uns anos e das expectativas que ele tinha para o seu futuro, não deve ser uma coisa cómoda. E por isso mesmo a guerra está a deixar fortes traços na Rússia. Já agora aproveitava para dizer uma coisa que me parece evidente. Um cidadão russo há 2 anos olhava a Rússia no quadro internacional, no quadro das Nações Unidas, no quadro global, como, digamos, uma potência ao nível dos Estados Unidos, não necessariamente ao nível económico, mas ao nível da capacidade de intervenção política ou estratégica. O que esta guerra, aquilo em que esta guerra resultou, foi numa subordinação objetiva da Rússia face à China, subordinação essa que não tem condições de reversão, vale a pena dizê-lo. Isto já não é reversível, isto é, neste momento, o salto para o ringue por parte da China, naquilo que é, digamos, a sua disputa com os Estados Unidos, coloca a Rússia como uma espécie de massagista do pugilista. A Rússia, hoje em dia, é um poder menor neste quadro internacional, e essa também é uma mudança muito importante a que a Rússia se tem que habituar. Volto a dizer, mesmo lutando contra os propagandistas que acham que a Rússia está aí nos seus melhores dias. Exatamente por falar nisso, que me parece que é um ponto extremamente importante, embaixador, acha que estas aparentes tentativas, tanto de Washington como de Pequim, de encetarem alguma reaproximação, mesmo que ténue, poderá ser qualquer coisa de positivo ou acabarão por sussurrar, como aconteceu já em vezes anteriores? Para o mundo acho que é muito positivo. Tudo aquilo que possa afastar as nuvens que possam indiciar um confronto internacional de larga escala é positivo. Os Estados Unidos estão a fazer com a China, de certa maneira, aquilo que numa fase final dos anos 70 fizeram com a União Soviética, isto é, percebem que são dois poderes opostos, que são dois poderes confrontacionais, em princípio, ao nível das suas estratégias, ao nível da sua polarização económica, e estão a procurar entender-se entre potências. É uma mudança do paradigma mundial, isto é, nós estamos a regressar um bocadinho à conversa entre as potências. E a China e os Estados Unidos têm interesse em tentar descobrir pontos de anulação naquilo que o professor Adriano Moreira chama as zonas de confluência de poderes, isto é, tentar encontrar mecanismos que permitam atenuar as tensões em termos radicais, porque nós percebemos que num caso de conflitualidade latente, qualquer faísca pode de repente criar uma tragédia. E os Estados Unidos, que são uma potência responsável, e a China, que é uma potência responsável também, percebem que têm interesse em dialogar, fazer uma espécie de inventário dos desacordos, que também é muito importante fazer de vez em quando, e tentar limitar os seus impactos. Vale a pena dizer que esta conversa que Xi Jinping vai ter com Biden, que no fundo já tem a ver com, vale a pena lembrá-lo, com várias conversas tidas nos últimos meses, quer pelo Conselho de Segurança Nacional Jacques Sullivan, quer pelo próprio Anthony Blinken, secretário de Estado, chefe da diplomacia e ministro dos Negócios Estrangeiros, significam que há um interesse em tentar explorar todos os caminhos para a paz. Mas nós sabemos que, e para a manutenção da paz, mas nós sabemos que há setores onde estas coisas vão ser difíceis, na parte económica, na parte comercial, e também, vale a pena dizê-lo, na parte da Ucrânia, em que a China está, não diria de um lado completamente, mas está basicamente, não quer deixar isolar a Rússia, e os Estados Unidos querem pressionar a Rússia. Mas, por exemplo, já na questão do Médio Oriente, nós não vemos a China, digamos, do lado palestino fortemente, vemos-lo retoricamente, mas percebemos que há ali um espaço de manobra em que os Estados Unidos sabem que podem contar, de certa maneira, com o bom senso da China para encontrar uma solução, em particular numa zona em que a China não é um ator fundamental. E por isso mesmo, acho que os Estados Unidos fazem esta ação, a China faz esta ação de diálogo, e isso é altamente responsável, na minha opinião, e é muito bom para o mundo. E acha, embaixador, que os Estados Unidos vão resistir a replicar aquilo que fizeram no início da década de 70 do século passado, quando Richard Nixon e Henry Kissinger conseguiram transformar a disputa entre a China e a União Soviética
num problema complicado, apoiando a China em detrimento da União Soviética, acha que os Estados Unidos resistirão a replicar essa circunstância diplomática, agora revertendo os papéis, isto é, há alguma possibilidade de os Estados Unidos, não neste momento, como é evidente, mas num futuro mais ou menos próximo, dependendo do fim da guerra na Ucrânia, de apoiarem a Rússia exatamente para diminuírem o poder da China? Não, António, apoiar a Rússia não está. Eu acho que, aliás, dentro dos genes da política americana e dos vários setores políticos americanos está ainda uma espécie de memória traumática da Guerra Fria. No fundo, os Estados Unidos querem derrotar Moscou. Esse é um ponto essencial. Não derrotaram completamente, tentaram humilhá-lo após o fim da Guerra Fria. Moscou não percebeu que perdeu a Guerra Fria e, como tal, tem que também absorver as consequências dessa derrota e procurou fingir que afinal era um parceiro como os outros e que estava no jogo outra vez. Só que a Rússia fez uma coisa que não estava nas cartas, isto é, pensou-se que a Rússia, não obstante ser muito crítica daquilo que era a arquitetura de segurança mundial e particular europeia, e ter um discurso, digamos, cada vez mais confrontacional, pensou-se que, no entanto, não se arriscaria a fazer ruir, como foi através da invasão da Ucrânia, aquilo que era um mínimo de consenso que existia. E, portanto, a prova provada é que depois disso começam a ruir aquilo que são os acordos internacionais de natureza em matéria de armas convencionais e não só, e isso é dramático. A Rússia, eu acho que o mundo mudou de uma maneira que até é bastante simples. Há um mundo que não se importa de ser tutelado pelos Estados Unidos. Há um mundo, vale a pena dizê-lo muito abertamente, há um mundo que não se importa de viver subordinado à hegemonia americana. Esse mundo é a Europa, por exemplo, que claramente deu esse sinal, então agora com a guerra da Ucrânia de uma forma muito clara. De vez em quando faz uns arroubos e uns assomos de poder próprio, e depois há um conjunto de outros países que se colocam nessa mesma posição. E depois há todo o outro mundo. O tal sul global, que não é nada global, é um conceito falso. Esse sul está muito dividido, mas está unido apenas, digamos, em termos de label, em termos de cartaz, pela posição contra os Estados Unidos e contra a hegemonia americana. Esse mundo não quer um futuro com a hegemonia americana, isto é, também não quer um mundo com a hegemonia das democracias. Não quer um mundo, porque esse mundo é antidemocrático, ou pelo menos autocrático. E por isso mesmo, esse mundo não quer entrar por aí, não está disponível para subscrever uma ordem de valores como aquela que nós vivemos no Ocidente e quer estar livre para poder ter o seu curso de funcionamento normal sem essa ordem de valores. E, portanto, é isso que vai acontecer. Só que esse mundo está dividido. Por um lado, o António tem razão, a Rússia relutantemente coloca-se debaixo da China nesta fase por razões práticas, mas depois temos a Índia, que não tem as melhores relações com a China e que está aqui neste quadro meio dividido porque precisa do Ocidente e ao mesmo tempo precisa do material de guerra russo, por exemplo, e que dá ares de querer estar, digamos, numa posição com o mundo do Sul, mas por outro lado não quer que essa posição seja tutelada pela China e por isso mesmo a sua disponibilidade para trabalhar, por exemplo, no quadro dos BRICS é limitada isto é, não chega ao ponto de ficar, digamos, subordinado àquilo que é a estratégia chinesa. E, portanto, temos aqui dois mundos, o mundo pró ou filo-americano e o resto do mundo. E o resto do mundo está dividido. E esta não é, a meu ver, a melhor situação para uma paz garantida. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá.